Curso técnico em qualidade, disciplina Estatística aplicada. Professor Francisco Lima. Segunda videoaula, nós temos aqui o roteiro da aula. Nesta aula vamos ver assuntos como distribuição de frequências, tabela primitiva, o rol, limites e número de classes, amplitudes, frequências relativa e acumulada. Vamos ver também as medidas de posição, que indicam a posição da média, moda e mediana. Tabela primitiva e rol. Um conjunto de observações de certo fenômeno não estando adequadamente organizado fornece pouca informação de interesse ao pesquisador e ao leitor. Para uma visão rápida e global do fenômeno em estudo, é preciso que os dados estejam organizados. Uma das formas de se fazer a organização dos dados coletados em pesquisa é através das distribuições de frequências. Representação dos dados, amostrais ou populacionais. Dados brutos são aqueles que não foram numericamente organizados, ou seja, estão na forma com que foram coletados. Exemplo, número de filhos de um grupo de 50 casais. Nós temos aqui uma tabela com os números que começa com 2, depois o 3, o 0. Né? Nós temos que os números aqui estão todos de forma desordenada. Rol é a organização dos dados brutos, colocado na ordem crescente ou decrescente. Nós temos aqui o mesmo exemplo da tabela anterior. Os números já estão colocados, sequenciados em ordem crescente, que vão do 0 até o 7. Nós temos os elementos de uma distribuição de frequência. Classe são intervalos de variação da variável. As classes são representadas simbolicamente por i, sendo o i igual a 1, 2, 3, chegando até um possível valor de k, onde esse k fornece o número total de classes da distribuição. Este símbolo representa um intervalo fechado à esquerda, né, e aberto à direita. Ele significa que o número à esquerda pertence à classe, né, e o número à direita não pertence. Vamos ver uns exemplos mais à frente. Distribuição de frequências para dados agrupados em classes. Taxas em porcentagem, número de municípios, que é a frequência simples. Nós temos na primeira classe, que está variando de 6 até 16. Nós temos aí uma amplitude de 10. Né? O 6 está incluído e o 16 não está incluído. Pertence, né? O 6 pertence, está do lado esquerdo, o 16 não pertence, está do lado direito. Nós temos dentro desse intervalo uma frequência de 29 municípios. No segundo intervalo de classe, que está variando de 16 até 26, novamente nós temos uma amplitude, né, de 10. Aí você pega o limite superior menos o limite inferior, no caso pode pegar 26 menos o 16, você encontra 10. Esse 10 é padrão para todas as classes. Né? Pelo exemplo prático anterior, o intervalo de 16 a 26 define a segunda classe. Né? A distribuição é formada por 9 classes. Podemos afirmar que o i é igual a 9. Limites de classe. Limites de classe são os extremos de cada classe. O menor número é o limite inferior da classe, que fica do lado esquerdo. E o maior número é o limite superior da classe, fica do lado direito da classe. Exemplo, na terceira classe temos limite inferior igual a 26, limite superior igual a 36. Se a gente pegar a amplitude, 36 menos 26 também dá 10. Nós temos aqui a distribuição, mesmo exemplo anterior, mesma tabela. As amplitudes. Amplitudes de uma classe é a medida de intervalo que define a classe. Ela é obtida pela diferença entre os limites superior e o limite inferior. H é igual a L maiúsculo, índice S, menos L minúsculo, índice I. Amplitude total de uma classe. A amplitude da classe descrita acima ela é 10, pois é a diferença do limite superior com o limite inferior. A amplitude total é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra. Se a gente voltar na tabela, nós temos o valor mínimo, que é 6, e o valor máximo é 96. A amplitude total da classe seria 96 menos 6, que dá igual a 90. Nós temos aqui no exemplo abaixo.
Ponto médio de uma classe. Ponto médio de uma classe, MI ou XI, né, divide o intervalo entre duas classes em partes iguais. XI é igual ao limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Nós temos o seguinte exemplo, da quinta classe, se a gente pegar o limite inferior igual a 46 e o limite superior igual a 56, soma-se os dois, dá igual a 102. Tira a média dividindo por 2, dá igual a 51. Frequências. Frequência simples ou absoluta é o valor que representa o número de dados de uma classe, onde nós temos um somatório da frequência simples com o i variando de 1 até k igual a n. A frequência relativa é a porcentagem entre a frequência simples e a frequência total. Frequência relativa é o FI dividido pelo somatório, né, da frequência, com o i variando de 1 até k, multiplicado por 100, que é o símbolo da porcentagem. No exemplo temos a frequência relativa, né, 11 dividido pelo somatório da frequência simples, que é 40, a gente encontra um número decimal igual a 0,275. Multiplicando isso por 100, nós temos 27%. Nós temos aí só um lembrete da fórmula. Nós temos essa tabela, né? Nós temos aí, são 7 classes, nós vemos que a coluna do i está variando de 1 até 7, são 7 classes ao todo. Nós temos os custos em reais, né? Na primeira classe o custo está variando entre 450 a 550 reais. Nós temos dentro desse intervalo uma frequência simples de 8, né? E por diante nós temos a segunda classe, a terceira até a sétima, certo? Vamos adiantar aqui o que seria a frequência acumulada. Vemos que a primeira frequência simples da primeira classe ela é 8, então a frequência acumulada, lá na última coluna, nós temos que ela é igual a 8 também. Na segunda classe, os custos estão variando dentro do intervalo de 550 a 650. Nós temos uma frequência simples igual a 10. Como na primeira frequência nós temos um valor 8, com a segunda frequência da segunda classe, que é 10, nós temos o seguinte valor acumulado para a segunda classe, que é igual a 18. Então fica 10 da segunda classe, a frequência simples, mais 8 da primeira classe, a frequência simples, que dá um total de 18. E assim a gente vai somando por diante. Na terceira classe, na frequência acumulada, na última coluna nós temos igual a 29. Esse 29 é o resultado do somatório, né, do 18 mais o valor da frequência simples da terceira classe, que é 11, que nós encontramos 29. E assim por diante, né, até encontrar o valor da frequência acumulada da última classe, que é a classe 7, igual a 64. Nós temos aí também o exemplo da frequência relativa. A frequência relativa ela pode ser dado o resultado em porcentagem ou em decimal. Na primeira classe aí nós temos o resultado 12,5% ou 0,125. Né? Se você quiser em porcentagem, você multiplica por 100, você encontra 12,5, ou então em decimal. Medidas de posição. Medidas que representam uma série de dados e que orientam quanto à posição da distribuição em relação ao eixo horizontal do gráfico. As medidas de posição mais importantes são média aritmética, mediana e moda. Média aritmética para dados não agrupados. Nós temos o símbolo que é x-barra, né? É o somatório de todos os valores das variáveis de xi com o i variando de 1 até n, dividido por n, que é o número de valores. Exemplo, uma amostra de 5 barras de aço foi retirada da linha de produção e seus comprimentos foram medidos. Os valores foram 4,5, 4,6, 4,5 novamente, 4,4 e 4,5. Dessa forma nós temos, você soma todos os valores, né, e divide pela quantidade. Nós temos 5 valores de comprimentos de medidas, né, e depois você divide pela quantidade que é 5. Dá uma média aritmética de 4,5. Para dados agrupados, distribuição de frequência sem intervalo de classe. Seja a seguinte distribuição.
Número de filhos, xi, que se pretende ter. Nós temos uma frequência de 2 para ter 0 filhos, nós temos uma frequência de 6 para ter um filho, e assim por diante. Nós temos um total da frequência simples aí de 34. Tá? Essa média ela é um pouco diferente, a fórmula dessa média. Né? A gente vai pegar o somatório, com o i novamente variando de 1 até n, pega o somatório de todos os termos de fi multiplicado por xi. Esse xi seria a primeira coluna, né? Seria o número de filhos que se deseja ter. O fi é a frequência. A gente pega todos esses produtos, esse somatório, e divide pela frequência simples, pelo somatório da frequência simples, que é 34. Nós temos a última coluna, que é fi vezes xi. Então, vai ficar 2 vezes 0 é igual a 0. Nós temos 6 vezes 1, que é igual a 6. Nós temos 10 vezes 2, que é igual a 20. 12 vezes 3, igual a 36. 4 vezes 4 dá igual a 16. Nós temos um total, que é o somatório desse produto, né, como vimos na fórmula, igual a 78. Dividido pelo somatório da frequência simples, que é igual a 34, nós temos em como resultado aproximadamente 2,3. Para dados agrupados, distribuição de frequência com intervalo de classe. Adotamos o seguinte: todos os valores incluídos em um determinado intervalo de classe coincidem com o seu ponto médio. Nós temos a seguinte distribuição. Nós temos 6 intervalos de classe, vemos que o i está variando de 1 até 6. Nós temos o total de pontos, nós temos esses intervalos de classe, de 150 até 154 para a primeira classe. Para a segunda classe, de 154 até 158, até chegar na sexta classe. Vemos que a amplitude aí está sendo 4. Né? Nós temos o xi, né? Esse xi, que é igual a da primeira classe, 152, ele é o ponto médio do intervalo de classe. De onde é que a gente encontra 152? 150 mais 154 dividido por 2. Encontramos 152. Próximo, 156 da segunda classe é o resultado de 154 mais 158 dividido por 2, encontramos 156. E assim por diante. Vemos que esses valores de xi, a terceira coluna, vão aumentando de 4 em 4. Nós temos a frequência dessa distribuição. Primeira classe, a frequência da primeira classe é igual a 4. Né? A frequência da segunda classe é igual a 9. Então, a gente vai pegar esse produto. Nesse caso, o xi não é mais o número de valores da variável, mas sim está sendo o ponto médio dos intervalos de classe, do limite inferior mais o limite superior. Que da primeira classe, que é igual a 608. Isso aí é resultante de quê? De 152 multiplicado por 4 dá um total de 608. Na segunda intervalo de classe, 1404 é resultante de 156 multiplicado por 9. Continuando o processo até a sexta classe, nós temos um total de 6.440. Né? Que a gente vai pegar esse valor e dividir pelo somatório da frequência simples, que é 40, dá uma média de 161 pontos. Moda. Denomina-se moda o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Caso 1, para dados não agrupados, basta procurar o valor que mais se repete. Exemplo, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8 e 9. A série tem moda igual a 6. O valor da moda é igual a 6, pois é o número que se repete mais nesses dados não agrupados. Pode acontecer também uma série sem valor modal, que a gente chama de série amodal. Nós temos o exemplo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nessa distribuição não temos nenhum valor que se repete, então não tem moda, a gente chama de série amodal. Pode acontecer também uma série com mais de uma moda. Exemplo, 1,
2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8 e 9. A série tem duas modas, os valores 6 e 2. A gente chama de série bimodal. Poderia ter 3 modas? Poderia sim. Moda para dados agrupados, sem intervalo de classe. Basta identificar o valor da variável que possui maior frequência. Exemplo, seja a seguinte distribuição. Nós temos aí a mesma tabela anterior, né? O valor que tem a maior frequência, né, é o 12, né? O número de filhos que se deseja ter é igual a 3, então nesse caso a moda é igual a 3. Mediana. A mediana é o número que se encontra no centro de uma série de números, ou seja, separa os valores em 2 subconjuntos de mesmo número de elementos. Caso 1. Dados não agrupados. Dado uma série de valores, 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16 e 9. Deve-se então ordená-los, fazer o rol, colocá-los na ordem crescente ou decrescente. Nós temos a seguinte distribuição: 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16 e 18. Determina-se então o valor central, que é 10. 4 valores para cada lado. 4 valores para a esquerda, 4 valores para a direita. Nós temos aí uma quantidade ímpar de elementos nesses dados não agrupados. Então, o 10 é o valor central, ficou 4 para cada lado, não é isso? 4 para a direita e 4 para a esquerda. Mediana igual a 10. Se a série tiver o número par de valores, a mediana é a média aritmética dos 2 valores centrais. Nós temos aí a quantidade par, agora nós temos aí os números 2, 5, 6, 9, 10, 15, 16 e 18. Pega-se os 2 valores centrais, que é 9 e 10, soma-se, que dá 19, divide por 2, dá igual a 9,5. Ok, pessoal? Até a próxima aula.